Quando a cabocla Ubelinda apareceu grávida, o pai moeu-a de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. Conta um conto apresenta, de Júlia Lopes de Almeida, a Arthur Azevedo. Os porcos. Narração Marcelo Fávaro. O caso não era novo, nem a espantou, e que ele havia de cumprir a promessa sabia-o bem. Ela mesma lembrava-se. Encontrara uma vez um braço de criança entre as flores douradas do aboboral. Aquilo com certeza tinha sido obra do pai. Todo o tempo da gravidez pensou, numa obsessão crudelíssima, torturante, naquele bracinho nu, solto, frio, resto de um banquete delicado, que a torpe voracidade dos animais esquecera por cansaço e infartamento. Umbelina sentava-se horas inteiras na soleira da porta, alisando com um pente vermelho de celuloide o cabelo negro e corredio. Seguia assim preguiçosamente, com o olhar agudo e vagaroso, as linhas do horizonte, turgindo de fixar os porcos, aqueles porcos malditos que lhe rodeavam a casa desde manhã até a noite. Via-os sempre ali, arrastando no barro os corpos imundos, de pelo ralo e banhas descaídas com o olhar guloso, luzindo sob a pálpebra mole e o ouvido encoberto pela orelha chata, no egoísmo brutal de encontrar em si toda a atenção. Os leitões vinham por vezes barulhentos e as cambalhotas envolverem-se na sua saia e ela sacudia-os de nojo, batendo-lhes com os pés, dando-lhes contorça. Os porcos não a temiam, andavam perto, fazendo desaparecer tudo diante da sofreguidão dos seus focinhos rombudos e móveis, que iam e vinham grunhindo, babosos, hediondos, sujos da lama em que se deleitavam, ou alourados pelo pó do milho, que ali estava aos montes, flavescendo ao sol. Ah! Os porcos eram um bom sumidouro para os vícios do caboclo. Umbelina execrava-os e ia passando de modo de acabar com o filho de uma maneira menos degradante e menos cruel. Guardar a criança? Mas como? O seu olhar interrogava em vão o horizonte frouxelado de nuvens. O amante, filho do patrão, tinha-a posto de lado. Diziam até que ia casar com outra. Entretanto, achavam-na todos bonita no seu tipo de índia, principalmente aos domingos, quando se enfeitava com as maravilhas vermelhas que lhe davam colorido à pele bronzeada e a vestiam toda com um cheiro doce e modesto. Eram 2 da madrugada, quando a Umbelina entreabriu um dia a porta da casa materna e se esgueirou para o terreiro. Fazia luar. Todas as coisas tinham um brilho suavíssimo. A água do montiolo caía em gorgolões soluçados, flanqueando o rancho de sapé e correndo depois em tio luminoso e trêmulo pela planície tora. Flores de gabiroba e de esponjeira brava punham lençóis de neve na extensa margem do córrego. Todas as ervas do mato cheiravam bem. Um galo cantava perto. Outro respondia mais longe, e ainda outro e outro, até que as vozes dos últimos se confundiam na distância com os mais leves rumores noturnos. Umbelina afastou com a mão febril o xale que a envolvia, e descobrindo a cabeça, investigou com um olhar sinistro o céu profundo, onde se esconderia o grande Deus, divinamente misericordioso, de quem o padre falava na missa do arraial em termos que ela não atingia, mas a faziam estremecer. Ninguém pode fugir ao seu destino, diziam todos.
Estaria tão escrito que a sua sorte fosse essa que o pai lhe prometia, de matar a fome aos porcos com a carne da sua carne, o sangue do teu sangue. Essas coisas rolavam-lhe pelo espírito, indeterminadas e confusas. A raiva e o pavor do pato estrangulavam-na. Não queria bem ao filho. Odiava nele o amor enganoso do homem que a seduzira. Matá-lo-ia, esmagá-lo-ia mesmo, mas lançá-lo aos porcos, isso nunca! E voltava-lhe à mente, num arrepio, aquele bracinho solto que ela tivera entre os dedos indiferentes na sua bestialidade de cabocla matuta. O céu estava limpo, azul, num céu de janeiro quente, vestido de luz, com a sua estrela véspera enorme e diamantina, e a lua muito grande, muito forte, muito esplendorosa. A cabocla espreitou com o olho vivo para os lados da roça de milho, onde ao seu ouvido agudíssimo parecera sentir uma bulha cautelosa de pés humanos. Mas não veio ninguém, e ela, abrasada, arrancou o xale dos ombros e arrastou-o no chão, segurando com a mão que as dores do pato crestavam convulsivamente. O corpo mostrou-se disforme, mal resguardado por uma camisa de algodão e uma saia de chita. Pelos ombros estreitos agitavam-se as pontas do cabelo negro e luzidio. O ventre pesado, muito decaído, dificultava-lhe a marcha, e ela interrompia a miúde para respirar alto, ou para agachar-se, contorcendo-se toda. A sua ideia era ir ter o filho na porta do amante, matá-lo ali, nos degraus de pedra que o pai havia de pisar de manhã, quando descesse para o passeio costumado. Uma vingança doida e cruel, aquela que se fixara havia muito tempo no seu coração selvagem. A criança tremia-lhe no ventre, como se pressentisse que entraria na vida para entrar no túmulo, e ela apressava os passos nervosamente por sobre as folhas da trapoeiraba maninha. Ai! Iam ver agora quem era a cabocla. Desprezavam-na? Riam-se dela? Deixavam-na à toa como um cão sem dono? Pois que esperassem! E ruminava seu plano, receando esquecer alguma minúcia. Deixaria a criança viver alguns minutos. Fala ia mesmo chorar, para que o pai lá dentro, entre o conforto do seu colchão de paina, que ela desciara cuidadosamente, lhe ouvisse os vagidos débeis e os guardasse sempre na memória como um remorso. Estava ela perdida. Em casa não a queriam. A mãe renegava, o pai batia-lhe, o amante fechava-lhe as portas, e um Belinda praguejava alto, ameaçando de fazer cair sobre toda a gente a cólera divina. O luar, com sua luz brancacenta e fria, iluminava a triste caminhada daquela mulher quase nua e pesadíssima, que ia golpeada de dores e de medo através dos campos. Umbelina ladeou a roça de milho já seca, muito amarelada e que estalava ao contato do seu corpo mal firme. Passou depois o grande canavial, num verde d'água, que o luar enchia de doçura e que se alastrava pelo morro abaixo, até lá perto do engenho, na esplanada da esquerda. Por entre as canas houve um rastejar de cobras, e ergueu-se da outra banda, na negrura do mandiocal, um vôo fofo de ave assustada. A cabocla benzeu-se e cortou direito pelo terreno mole do feijoal ainda novo, esmagando sob a sola dos pés curtos e trigueiros as folhinhas tenras da planta ainda sem flor. Depois abriu lá em cima a cancela, que gemeu prolongadamente nos movimentos de ida e volta, com o que ela impeliu para diante e para trás. Entrou no pasto da fazenda. Uma grande nudez por todo o imenso gramado. O terreno descia numa linha suave até o terreiro da habitação principal, onde aparecia ao longe num ponto branco. A cabocla abaixou-se tolhida,
suspendendo o ventre entre as mãos. Toda a sua energia ia fugindo, espavorida com a dor física que se aproximava em contrações violentas. A pouco e pouco os nervos distenderam-se e o quase bem-estar da extenuação fê-la deixar-se ficar ali, imóvel, com o corpo na terra e a cabeça erguida para o céu tranquilo. Uma onda de poesia invadiu-a toda. Eram os primeiros enleios da maternidade, a pureza inolvidável da noite, a transparência lúcida dos astros, os sons quase imperceptíveis e misteriosos que lhe pareciam vir de longe de muito alto, como um eco fugitivo da música dos anjos, que diziam haver no céu, sob o manto azul e flutuante da Virgem Mãe de Deus. Umbelina sentia uma grande ternura tomar-lhe o coração, subir-lhe aos olhos. Não a sabia compreender, e deixava-se ir naquela vaga sublimemente piedosa e triste. Súbito sacudiu-a uma dor violenta, que a tomou de assalto, obrigando-a a cravar as unhas no chão. Aquela brutalidade fê-la praguejar e ergueu-se depois raivosa e decidida. Tinha de atravessar todo o comprido pasto, a margem do lago e a orla do pomar antes de cair na porta do amante. Foi, mas as forças diminuíam e as dores repetiam-se cada vez mais próximas. Lá embaixo aparecia já a chapa branca, batida do luar, das paredes da casa. A roceira ia com os olhos fitos nessa luz, apressando os passos cansados. O suor caía-lhe em bagas grossas por todo o corpo, ao tempo que as pernas se lhe vergavam ao peso da criança. No meio do pasto, uma figueira enorme estendia os braços sombrios, pondo uma mancha negra em toda aquela extensão de luz. A cabocla quis esconder-se ali, cansada da claridade, com medo de si mesma, dos pensamentos pecaminosos que tumultuavam o seu espírito e que a lua santa e branca parecia penetrar e esclarecer. Ela alcançou a sombra com passadas vacilantes, mas os pés inchados e dormentes já não sentiam o terreno e tropeçavam nas raízes das árvores, muito estendidas e salientes no chão. A cabocla caiu de joelhos, amparando-se para a frente nas mãos espalmadas. O choque foi rápido e as últimas dores do parto vieram tolhê-la. Quis reagir e ainda levantar-se, mas já não pôde. E furiosa descerrou os dentes, soltando os últimos e agudíssimos gritos da expulsão. Um minuto depois a criança chorava, sufocadamente. A cabocla então arrancou com os dentes o cordão da saia e, soerguendo o corpo, atou com firmeza o umbigo do filho e enrolou-o no xale, sem olhar quase para ele, com medo de o amar. Com medo de o amar. No seu coração selvagem desabrochava timidamente a flor da maternidade. Umbelina levantou-se a custo com o filho dos braços, o corpo esmagado de dores, que parecia esgarçarem-se-lhe as carnes, não obedecia à sua vontade. Lá embaixo, a mesma chapa de luz alvacenta acenava-lhe, chamando-a para a vingança ou para o amor. Vingança ou amor. Julgava agora que, se batesse àquelas janelas e chamasse o amante, ele viria comovido e trêmulo beijar o seu primeiro filho. Aventurou-se em passadas custosas a seguir o seu caminho, mas voltaram-lhe depressa as dores e, sentindo-se esvair, sentou-se na grama para descansar. Descobriu então a meio corpo do filho. Achou-o branco, achou-o bonito, e num impulso de amor beijou-o na boca. A criança moveu os lábios na sucção dos recém-nascidos e ela deu-lhe o peito. Ela deu-lhe o peito. O pequenino puxava inutilmente. A cabocla não tinha alento.
A cabeça pendia-lhe numa vertigem suave. Veio depois outra dor. Os braços abriram-se-lhe e ela caiu de costas. A lua sumia-se, e os primeiros alvores da aurora tingiram de um róseo dourado todo o horizonte. Em cima, o azul carregado da noite mudava para um violeta transparente, esbranquiçado e diáfano. Foi no meio daquela doce transformação da luz que Belinda mal distinguiu um vulto negro que se aproximava lentamente, arrastando no chão as mamas pelancosas, com o rabo fino, arqueado sobre as ancas enormes, o pelo hirto irrompendo o ralo da pele escura e rugosa, e o olhar guloso, estupidamente fixo. Era uma porca. Belina sentiu-a grunhir, viu confusamente os movimentos repetidos do seu focinho trombudo, gelatinoso que se arregaçava, mostrando a dentuça amarelada forte. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla, e ela estremeceu ouvindo um gemido doloroso, dolorosíssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era o filho. Quis erguer-se, apanhá-lo nos braços, defendê-lo, salvá-lo, mas continuava a esvair-se. Os olhos mal se abriam, os membros laços não tinham vigor, e o espírito mesmo perdia a noção de tudo. Entretanto, antes de morrer, ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto negro e roliço da porca, que se afastava com um montão de carne pendurado nos dentes, destacando-se isolada e medonha naquela imensa vastidão cor-de-rosa. Fim do conto. Olá, meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conta um Conto. Júlia Valentim da Silveira Lopes de Almeida, ou Júlia Lopes de Almeida, nascida no Rio de Janeiro em 1862, morta em 1934, também no Rio de Janeiro, escritora, contista, teatróloga, abolicionista brasileira e, como vocês podem ver aqui, uma pessoa que escreveu sobre a mulher. Eu já tive um conto dela aqui no meu canal chamado A Caolha, que é fabuloso, um dos melhores contos que eu já li, me deixou profundamente impressionado. Eu lembro que passei o dia todo pensando nesse conto depois da leitura, e esse não é diferente, porque ele traz uma carga de emoção muito grande, toda uma ambientação que ela vai transformando aí, do gótico feminino, vocês percebem, né, os elementos que ela inseriu para construir toda uma ambientação, como a luz da noite ali, a natureza, a paisagem, os cheiros, tudo vai confluindo para chegar no ápice, que realmente é algo que, apesar dela já explicar logo na primeira frase o que poderia acontecer, mesmo assim, ainda assim, você se vê invadido por um profundo terror, que é experimentar junto com a Umbelina todo esse horror de ver a porca chegando. E me fez lembrar até o final do 100 Anos de Solidão, que é fantástico também. Entretanto, esse, né, poderia ser chamado aqui, de acordo, eu estou aqui num site chamado Sobre o Medo, né, e ele fala um pouquinho desse conto, né. Ele chega até a chamar de gótico feminino, que é uma ficção que explora os medos gerados dentro do âmbito familiar através da denúncia de segredos domésticos monstruosos. E vocês sabem que isso acontece muito, e muitas vezes a maior violência ela está dentro de casa, está numa preservação da violência contra a mulher e até uma aceitação por parte dos membros da família a aquela violência cometida por uma filha, uma prima, uma sobrinha, né? Então, aqui
profundamente tocado por esse conto e que me faz também lembrar de uma escritora que eu tenho contato com ela no Instagram e cheguei até a narrar um conto dela chamado Mia Sardini. E ela está propagando uma ideia que é muito interessante e inteligente do feminismo dentro do terror, né? Que é são algumas escritoras que estão buscando trazer contos de uma maneira diferente, porque a gente está cansado de ver. Eu recebo contos aqui todos os dias e pelo menos uma vez por semana vem um conto o escritor, ele tem um atar em matar sua personagem feminina, que eu já recebi contos aqui, que não chega até vocês, que não são todos os contos que me vêm até o e-mail que eu narro para vocês, né? Mesmo porque não daria tempo de eu narrar todos. Mas, gente, o escritor, ele tem um tesão tão grande por matar sua personagem feminina, que eu já li a morte dessas personagens das maneiras mais diferentes possíveis. E chega a se tornar um clichê, né? Quando você cria um conto onde o único objetivo é matar a menina, seja ela a namorada, a mãe, a esposa, a prostituta. Então, isso já não é mais novidade. E a escritora Mia Sardini ela levanta essa questão. Ela fala, por que a mulher ela tem que ser sempre a frágil, a vítima, aquela que corre do assassino? E quando é o contrário, quando ela é forte, ela é destemida, porque ela necessariamente tem que aparecer na trama como altamente sexualizada, né? Então aparece com as coxas, os peitos de fora. Então quando é nova, sexualizada ou vitimizada, ou os dois. Quando é velha é porque é a bruxa, porque ela aparece como um elemento do mal e tem que ser combatido. Então ela levantou essa questão no seu Instagram e eu achei assim de uma inteligência. E realmente, se a gente for parar para pensar como a mulher é descrita na literatura, muitas vezes, principalmente no gênero terror, né? Nós vamos chegar aí a lugares comuns que são verdadeiros clichês realmente, né? Inclusive, a Júlia Lopes de Almeida, ela é pioneira na literatura infantil no Brasil, viu? Ela escreveu muito antes até que o próprio Monteiro Lobato. Seus contos infantis de 1886 traziam já 33 textos em verso e 27 textos em prosa destinados às crianças. Isso também já em si já é algo grandioso. Então está aí. Se você já conhecia Júlia Lopes de Almeida, ótimo, né? Tenho mais um conto dela aí para difundir na internet. Se você não conhecia, você conheceu agora uma nova escritora que já é antiga, mas que para você é nova. Então é isso, um grande abraço, não se esqueça de se inscrever e até a próxima. Tchau!